É, vou mandar um convite aqui para Gabi. Gabi. Aí, a Tele Cotidiano, ao vivo aqui, mais uma live para a gente conversar um pouco sobre autoconhecimento, procrastinação, ritos, rotina, família. Cadê? Crianças, maternidade, empreendedorismo. Vem, amiga. Bora, agora vai dar. Vamos lá, vamos na fé. Acreditando, hein? Vamos. Vai funcionar agora, vai. E aí, amiga? Como estamos? Vou te mandar um convite que eu não tô conseguindo. Será que é conexão, hein? Não tô conseguindo. Ó, te mandei. Gabriela Viana não pode participar, tá aparecendo aqui. Aí. Oi! Morou, mas foi. Bem, Ai, amiga, que bom te ver. tudo Outra bem? coisa, né? Outra coisa, sim. E aí, Bom, Chuchu, deixa eu colocar aqui procrastinação aqui no nosso tema. sim, que fica fácil, né? De Quem estiver identificar. entrando já vai saber o que que a gente está falando. Exatamente. E a gente vai tratar desse tema que é muito, assim, propício agora para o final do ano, né? Que as festas estão chegando e semana que vem já é a semana de Natal praticamente, né? E aí, Verdade. assim, final do ano, a gente começa a revisitar o que que a gente fez, o que que a gente não fez, e muitas vezes a balança fica assim, né? Tipo, o que fez e o que não fez, né? E aí aquela sensação, né, de não conseguir, né, de fazer as coisas, e de não entender o porquê, e principalmente questão com relação à ansiedade, enfim, várias coisas que a gente vai tratar aqui, né, sobre a live. Então, vai ser bem legal. E responder as Tá um perguntas também, que a pouco gente tem as perguntas da caixinha que foram enviadas, e estão perguntas bem interessantes. bem legais, né, Gabi? Eu tô aqui, a internet está um pouco travada. Eu tô normal para ti? Sim, para mim tá, eu tô Está te vendo travando? muito. Tá, você tá travando um pouquinho aqui para mim. Eu espero que dê pra gente papear aí Sim, direitinho, vai dar tudo certo, tá? sim. Muito Então vamos. bem. Isso é muito legal, isso que você está falando, né, Gabi? A gente vai ser breve, né? Como a gente falou, vai ser 30 minutinhos de live e a gente tem bastante assunto. Mas esse ponto eu acho que já nos apresenta um pouco também, né, Gabi? Porque Sim, realmente esse final de ano a gente começa a olhar, né, para o que a gente planejou lá no ano passado, para o que a gente queria para esse ano, né? isso. Então, assim, nesse ano que passou, de 2023, né, eu sou morena, sou mãe do Caetano, eu trabalho com várias artes diferentes, assim, com dança, com canto, com teatro também, com poesia, e também trabalho com assessorias e consultorias relacionadas à marca, branding, e faço outros trabalhos também, né? Que acredito que, como todas as mães, a gente acaba sempre fazendo alguma manualidade, alguma coisa assim. Eu acho que é sobre isso, né, Gabi, que a gente está querendo trazer pessoas que querem fazer muitas coisas, desejam fazer muitas coisas, e organizarem, e como pode organizar isso no tempo para se sentir mais realizada, né? E eu acho que Exatamente. a gente, né? Eu acho que esse 2023, assim, eu posso dizer assim que dentro do meu planejamento, dentro das coisas que eu me propus a fazer, eu consegui realizar assim 80%, assim. Então eu Nossa, que acredito demais. que cara, eu acredito assim que realmente assim, quem trabalha O que aconteceu? gente, desculpa! O gato, que casa! Atacou o meu gato. Adorei, vamos juntas
não, deixa, agora já foi. Olha os cabelos, né? A pessoa tava aqui, calma. Dá um abraço, mãe, que a mãe tá nervosa. Gente, desculpa, mas é que assim, tem um gato que ataca o meu gato. E simplesmente eles se engalfinharam aqui na minha frente. Ó, Eu ouvi o barulho. Eu ouvi. Foi muito engraçado. Ai, meu Deus. Muito bom. A questão de oportunidade. Bom, depois dos fortes emoções aqui. Vamos lá, né, amiga? E aí a gente quer justamente isso, assim, né? Inspirar vocês a olhar para esse portal que é planejar. Né? Quando a gente começa a planejar, uma outra realidade se abre mesmo pra gente, né? Então eu falei um pouquinho de mim, Gabi fala um pouquinho também, e a gente entra no tema rapidinho. Sim, muito bem. Então, vou me apresentar, então eu sou a Gabriela e eu moro na França, desde 2012 já morei na Inglaterra também e tenho a sorte de poder participar desse projeto maravilhoso, que é muito incrível, eu realmente me nutre, assim, é muito legal. E tanto eu quanto a Morena, a gente se considera muito multipotencial, justamente porque a gente tem, assim, várias áreas da vida em que a gente trabalha com muitas coisas, né? Então, eu terminei a minha tese, eu sou doutora em Ciências da Linguagem, então fiz uma tese que trabalho com a área da linguística, então sou especialista em línguas estrangeiras, em aquisição de línguas estrangeiras. Abri a Envol Linguistique, que é uma escola de francês que eu abri aqui na França, e eu trabalho com aquisição de línguas, né? Então, sou professora de francês, mas também a gente tem um trabalho todo com inserção, trazer pessoas para a França, pessoas que querem vir para a França, como faz, né? Enfim, todo o passo a passo de vir e de se instalar aqui. Também tem esse projeto muito incrível, né, com a Morena, esse projeto que a gente quer, que é justamente passar muito do que eu aprendi durante a minha tese, principalmente, porque eu trabalhei com cognição social. E isso tem tudo a ver com entender como que o nosso cérebro funciona, o porquê quais são os gatilhos, o que é que trava você realmente. Porque quando a gente se entende, assim, realmente, cognitivamente, o que acontece com você, a vida flui muito mais fácil, né? Porque você consegue justamente tirar esses sabotadores, sabe? Essa coisa que te deixa justamente procrastinar. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E também sou super das Percebe os sabotadores, né, Gabi? Perceber, exatamente. Perceber, ter as astúcias, o que você pode fazer para justamente não procrastinar. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco. E também sou uma mulher de manualidades, então eu adoro, enfim, gosto de costurar, faço os meus sabonetes, faço os meus shampoos, faço pão, faço um monte de coisa, assim, né? Sou super costuro e faço Costura crochê. sapato. Super sapatos, costuro um monte de coisa. Então, assim, eu acho que a gente de forma geral, multipotencial. E as pessoas não são obrigadas a fazer uma coisa só, né? A gente tem muitas paixões na vida. Então, por que a gente tem, né? E tem uma paixão também que é dançar, então danço bastante também. E isso é muito legal, porque eu adoro dançar e isso me nutre, sabe? Então, fazer coisas que nutrem a gente, né? Isso é muito gostoso. É verdade. Colocar no nosso tempo, né, Gabi? A gente aprender a colocar no nosso tempo o que nos nutre. Exatamente, o que nos nutre. Então, isso, nessa sequência de lives que vai até o final de janeiro, né, que é justamente para ajudar vocês a entrar com um ano muito mais claro, entendendo, fazendo os projetos, fazendo, né, toda essa parte de planejamento, que é muito importante, então vai ser, assim, incrível. E uma coisa também super legal, assim, tava falando, né, que eu sou mãe do Léo e do Nino, então o Léo que tem 8 anos e o Nino que tem 20 meses, bebê sapequinho. E que também faz parte, né, da nossa rotina. Então, assim, uma apresentação sucinta e breve. Vamos entrar, então, no cœur du sujet, no coração do nosso, né, da nossa live. E vamos falar um pouquinho, então, sobre a procrastinação. Vamos embora lá. Então, assim, para que vocês consigam entender, né, que nem eu falei dessa parte cognitiva. Quando a gente procrastina, nada mais é. O que é procrastinar, né? Se a gente for fazer uma definição. É você não realizar. Você tem coisas para fazer que você sabe que você tem que fazer, mas você não faz, né? E aí a questão é, por que você não faz? Né? Então a gente vai entender o porquê que não faz. E a procrastinação ela tem uma particularidade muito impressionante, assim, que é que as pessoas que procrastinam, normalmente elas, assim, o problema da procrastinação, além, obviamente, de você não conseguir atingir os seus objetivos, então, você gostaria de ter feito tal coisa e não realizou aquela coisa que você gostaria de ter feito,
é que você se sente culpado por não ter atingido esse objetivo. Você se sente ansioso, então você quer fazer, mas vem uma coisa, uma ansiedade. Tem gente que passa mal mesmo, né? Que não conseguir fazer, de sentir assim, né? Tremedeira, mão suar, enjoo, porque tá ali diante de uma coisa para fazer e não consegue fazer aquilo, né? Então, procrastina. E daí, uma coisa que eu acho que ela é super importante da gente entender é, então, assim, o porquê que a gente vai procrastinar, o porquê que você está se bloqueando e não está conseguindo fazer aquilo que você precisa fazer. Então, assim, existem dois mecanismos do nosso corpo, né, que a gente vai, vamos dizer assim, que nós temos mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa, então a gente vai falar de dois tipos de procrastinação hoje. Temos mecanismos de defesa que são de você se defender, né? Então você se defende para que você sobreviva. Então esse é um mecanismo de defesa do corpo. E você quer guardar energia, né? Então aquela questão de você sempre querer guardar energia, não gastar energia com coisas desnecessárias. A questão de você querer se defender, né? Ela é o quê? Diante de uma situação que te traz medo, você simplesmente vai procrastinar. E por que você vai procrastinar? Porque você está ali numa situação em que você tem que fazer alguma coisa, mas aquela tarefa que tem que ser feita, ela te assusta. Então, o fato daquela tarefa te assustar te dá medo. E a gente não consegue reconhecer cognitivamente a diferença entre um medo real, né? Seria um medo real. Você está diante de uma situação perigosa, cair de um penhasco, tem um animal que vai te atacar, né? Que nem o gato agora que te atacou, agora há pouco. Tem um animal que vai te atacar, alguma coisa que vai acontecer, e você está ali, né, reagindo realmente àquele medo. Agora, o medo, por exemplo, você precisa fazer, vou dar um exemplo de estudantes, né? Precisa escrever um TCC, mas está com uma página em branco, né? Tá ali escrevendo um TCC, mas está com a página em branco. A pessoa fica ali procrastinando. Ela sabe que ela tem que entregar o TCC no final do mês, mas dia 1, dia 2, dia 3, ela não realizou aquele TCC, ela não fez aquele negócio, ela fica empurrando aquele negócio. Porque toda vez que ela senta na frente do computador, com aquela tela em branco, ela começa a se sentir mal. E o que é aquilo? É o medo porque ela não sabe como ela vai fazer. A tarefa ela é muito grande, né? E depois a gente vai trazer para vocês aí, a Morena vai falar um pouco sobre ferramentas para combater. Eu vou explicar só o que é. Então a Eu posso pessoa está só fazer ali um com parênteses muito em medo. relação a isso, Gabi, em relação essa observação, assim, eu acredito que muitas vezes, assim, também relacionada a isso, é a gente não estar com a clareza ou não saber como destrinchar, né, Isso, aquela é. tarefa, Sim, né? Por exemplo, e aí a gente vai falar depois um pouco de como é que a gente pode vencer essa procrastinação, né? Então, assim, muito Uhum. importante porque entender. Primeira coisa, você está com medo de fazer aquilo, né? Você está simplesmente com medo porque você não sabe fazer. Então, eu quero empreender, eu quero lançar o meu projeto aí no mercado. Mas aí a pessoa começa a ver que tem que fazer marketing, tem que fazer administração, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e ela começa a falar assim, nossa, não vou conseguir. Ou quer fazer, mas assim, senta para fazer e fica ali perdendo tempo. Aí começa com aquele perfeccionismo, aí vai fazer um post para divulgar o projeto dela, mas fica ali trocando a letrinha, o negocinho e a vírgula. Tá procrastinando. Porque tá com medo de fazer, porque não entende as etapas do projeto, porque não sabe como fazer, né? Porque como aquilo para ela é muito grande, muito complexo, simplesmente ela tem medo de realizar, então ela não vai fazer, tá? Então isso é uma coisa, é uma primeira coisa. Então, por medo. Segundo tipo de procrastinação vem justamente por essa economia de energia, tá? E o que é uma economia de energia? É simplesmente porque nós somos seres que precisamos, nós somos feitos a princípio, né? A gente caçaria, comeria, guarda, não sabe quando vai comer de novo, tem a energia no corpo que tem que ser, né, gasta. E a gente vai ficar gastando energia à toa. Mas hoje em dia, né, a gente não precisa mais disso, a gente já sabe. Mas a gente está trabalhando aí com esse cérebro que ainda é primitivo. E o que vai acontecer? Se você não sente prazer, se você não tem motivação para fazer aquilo, porque muitas vezes a gente procrastina também em projetos, às vezes você trabalha para alguém, né? Não estou falando só do seu projeto pessoalmente, mas às vezes você trabalha num projeto de uma pessoa e você sabe que você precisa entregar alguma coisa para alguém e você fica ali esperando para mandar, esperando para mandar, esperando para fazer, faz um monte de coisa na frente, mas não vai fazer, não vai entregar. Depois fica super nervoso, com estresse, aquela coisa toda, porque procrastinou e deixou de fazer aquilo, mas simplesmente porque estava, né, com aquela sensação de não quero fazer, né? E vai empurrando, e Uhum. vai empurrando, e não faz Uhum. por quê? Porque não tem prazer.
E aí só Então, faz isso na hora da pressão ali, né? Só faz tipo, exatamente, um nos dia 5 antes, minutos, né? É, exatamente, a pessoa vai fazer ali nos 5 minutos. Isso é muito ruim, porque além de trazer um estresse elevado, né, além de aumentar o nível de cortisol, a pessoa já poderia ter feito aquilo em 5 minutos, ela, né, demorou 45 para fazer. É muito ruim. Ou às vezes, por exemplo, ela vai atrapalhar o projeto de outra pessoa, porque a outra pessoa não consegue avançar porque ela não entregou o dela. Depois ela se sente culpada, não sabe o que está acontecendo, né? Então, assim, a gente tem que, em primeiro lugar, quando a gente sente que está procrastinando, porque uma coisa importante é, você sentiu, tô procrastinando, nossa, eu queria ter feito, mas enrolei, não fiz. Aí você percebe que você fez um monte de coisa. Foi fazer uma mega faxina na casa, tudo bem, tem gente que precisa realmente, né, de um espaço limpo, etc e tal, para poder começar a trabalhar, beleza. Mas uma coisa é você dar uma refrescada na casa e atacar o seu projeto e fazer. Outra coisa é você passar milhões de outras coisas na frente e colocar aquele empecilho que não existe, mas que você disse que tinha. Ai, não, mas antes eu tenho que preparar isso, tenho que fazer isso para fulano, tenho que fazer isso aqui, até para chegar no negócio. Não, você só tem que abrir o seu computador, sentar a bunda, fazer o negócio, entendeu? Não tem mais nada para É fazer. verdade. É Né? Não verdade, vai é verdade, é colocando um verdade, monte de coisa ali para fazer porque não precisa, né? Ou verdade. assim, ah, não, vou só assistir uma série, eu já ouvi muito isso, né? Vou assistir uma série, e aí quando eu terminar de assistir a série, ah, não, eu tenho que fazer quanto tempo que tem? Ah, eu vou demorar umas 2 horas, então eu vou assistir uma série, aí depois eu, sabe? Não funciona, né? Sim, não vai dar ruim. Total. Então, assim, em primeiro Muito lugar, bom, Gabi. é você perceber o que tá. Então, assim, primeiro, tô procrastinando, beleza, percebi que tô procrastinando. Por que que eu tô procrastinando? É porque eu não tenho motivação para fazer aquela tarefa que eu preciso fazer? Ou é porque eu não, né, não tô me sentindo. Tô sentindo, né, não tenho Quais são os prazer em fazer aquilo? sabotadores, né? Quais são os sabotadores? Exatamente. Quais são os seus sabotadores? É porque você não sente prazer em fazer aquilo? Então, se você não sente Uhum. prazer em fazer aquilo, pode ter certeza que você vai procrastinar. Sabe aquela louça que você tem que lavar, mas que você vai deixar ela para fazer no final do não sei o quê? Que você só vai lavar quando você abrir o armário e não tem mais copo para você beber água? É, né, uma procrastinação. Você está Total. adiando uma coisa que você tem que fazer. É por falta de interesse e de motivação. Outra coisa é você ter medo daquilo que você precisa fazer, porque aquilo é muito grande, né? Então você não tem a Uhum. dimensão, quer dizer, você não tem a dimensão do que quais são as coisas, por onde você começa, e daí também você vai Uhum. deixando, passando coisas na frente, enfim. Né? Total. E justamente o que acontece é que as pessoas normalmente vão colocando outras prioridades na frente como desculpa. Ela não sabe que ela faz isso assim, a gente não está falando que as pessoas que procrastinam fazem isso que querem, né? É, Isso são respostas automáticas do nosso corpo, é. tá? É uma resposta Até automática. porque é porque é uma condição humana, né? É uma condição humana. Então, eu também procrastino, Morena também procrastina, né? Só que a gente já Não. entende, já sabe como é que faz para não procrastinar e conseguir, né? E um pouco mais. A Então, gente muitas vezes sabe o quanto vai ser pior, né? O resultado lá na frente, o quanto quando a gente começa a se planejar, a gente começa a pensar a longo prazo, né? Longo prazo, às vezes a gente pensa 1 ano, 2 anos, é 3 anos, passa muito rápido, né? muito Então, rápido. por que que as grandes empresas, por exemplo, novembro, dezembro, elas já estão planejadas para o ano todo, né? E quando a gente fala planejar, não é que seja uma coisa rígida, que não possa alterar uma data e outra, mas é você saber que você tem pequenas metas, objetivos e grandes metas que vão estar te motivando a seguir, né? Então, eu acho que isso, né, Gabi, essa coisa da gente olhar a Sim, longo prazo nos ajuda muito a pensar, poxa, se eu continuar procrastinando, eu não vou ter aquilo ali que eu quero. exatamente. Não vou ter, porque não tenho tempo hábil, né, para realizar. E aí eu queria falar agora um pouquinho, você quer concluir, Gabi? Acho que eu já Fala posso. um pouco sobre sabotadores. Uhum. Posso Pode entrar? falar. Claro. Então vamos entrar nesse tema. A gente já fez uma live no nosso ano de estreia do ateliê, acho que foi 2021, né, Gabi? Uhum. A gente fez uma live inteira sobre todos os sabotadores, falando muito especificamente de todos, mas hoje eu vou falar bem rápido, só para a gente falar um pouquinho sobre o que nos impede, né, muitas vezes de fazer aquilo que a gente quer fazer dentro de Claro. nós, né? Aquela história de nós sermos os nossos maiores inimigos, né? Então, todos nós temos um pouco de todos e temos aí uns 3 que se sobressaem muito e vocês vão também analisar quais vocês se identificam, né? Eu e a Gabi, a gente já sabe os nossos, assim, predominantes, digamos assim, né? Então É. tem o crítico, né? Que ele tá sempre vendo
um problema em alguma coisa, seja dentro dele, seja no externo dele. Então, ele não consegue avançar muitas vezes porque ele critica muito. Esse estudo, né, dos 10 sabotadores é do Shirzad Chamini, que é um especialista em neurociência, né? Então, ele é um puta cara, assim, que todo mundo da psicologia positiva, que é uma nova vertente da psicologia que muitas pessoas têm estudado, né? Ele trabalha justamente, assim, esses 10, ele mostra nesse livro sobre esses 10 sabotadores, né? Então, eu vou falar rapidinho, que esses sabotadores que nos impedem de vivermos o nosso bem-estar, é assim que ele fala. Que bonito. Né? Então, os sabotadores que nos impedem de estar ali vivendo o nosso bem-estar. Então, o crítico, né, como eu falei, o insistente é aquele que ele é muito perfeccionista, ele leva tudo a sério demais, né? Ele tá sempre querendo extrair mais daquilo ali que ele está fazendo, né? O prestativo, que ele está sempre precisando ser aceito, precisando de elogio, né? Então, o insistente, como que ele te impede? Ele te impede justamente porque você leva as coisas muito a sério, então você não quer errar, você quer fazer tudo certo, né? O prestativo, ele precisa fazer as coisas que os outros querem que ele faça. Então, ele às vezes pode deixar de fazer algo para ele, para o quê? Para ser aceito, para ganhar o elogio dos outros, para ser bem visto, né? Então é o prestativo. O hiperrealizador, aquela pessoa também que precisa estar fazendo, que eu acredito que eu e a Gabi, a gente tem esse aí bastante, e a gente precisa estar fazendo coisas para nos autorrespeitar e autovalidar, né? Nos sentir bem com nós mesmos, assim, uau, é bem Mulher Maravilha. Né? Coisas que a gente, às vezes, assim, tem que saber dizer não, né, Gabi? Tem que saber filtrar, saber escolher. Também tem o vítima, né? Aquele momento, aquela pessoa que sempre se vitimiza primeiro, justamente para o quê? Para ter atenção, né? Então, trabalha sempre com a dor, com o sofrimento, tudo é difícil, então sempre se vitimiza para o quê? Para não fazer, para não realizar, para não se responsabilizar, né? E assim, ganhar atenção. Aí, os últimos 5, o hiperracional, né? Que é aquela pessoa também que tem um hiperfoco, às vezes, naquilo que faz e acaba excluindo o entorno e os relacionamentos, né? Então, esse hiperfoco, né? Como que a gente mantém, né, a sociabilidade ali, né, dentro dos limites da realização, né, que eu acho que o hiperfoco muitas vezes também está junto com um hiperrealizador, por exemplo, né. E o inquieto, né, que é aquela pessoa que está sempre querendo mais, ela não está satisfeita com o que ela tem, ela não está satisfeita com o momento que ela está vivendo, ela não está satisfeita com o que ela conquistou, ela está sempre querendo mais, né? É mais excitação, mais satisfação, sabe? Então, às vezes, a gente entender, não, pô, eu tô morando aqui, não, mas agora eu quero me mudar para lá, não, mas agora eu quero me mudar para lá, não, mas agora eu quero fazer outra coisa, agora eu quero mudar de projeto. Essa coisa inquieta é um auto-boicote também, né? Sim. Que às vezes a gente assim, poxa, olha só, eu conquistei isso, pô, vou curtir isso, vou amadurecer isso, vou me aprofundar nisso, né? E o controlador também, que às vezes força os acontecimentos, né? Força que as pessoas façam aquilo que ele quer, porque ele quer ter o controle sobre todas as coisas, e aí acaba perdendo um pouco o fluxo, né? Acaba perdendo também um pouco o feedback, né? E aí aquilo torna, às vezes, até entediante para o controlador, né? Porque ele acabou controlando tanto que ele perde a motivação, né? Porque não se desafia, né? E o esquivo, que é justamente aquele que foge dos desafios, né? Digamos, o eterno Peter Pan, que ele não quer, ele só quer o prazer, ele só quer o que é fácil, né? Então, o esquivo, ele está sempre buscando o prazer, né? Então, então, todos nós temos um pouquinho de cada, né, Gabi? Mas a gente tem aqueles que se sobressaem, que a gente tem que estar de olho, né? Sim, isso é uma das coisas que a Gabi a gente fala também isso, e que não necessariamente eles são sempre os mesmos, né? Às vezes, dependendo dos momentos da nossa vida, a gente pode, ou dependendo com as pessoas que a gente se relaciona, a gente vai ter mais um sabotador do que outro. Então, isso é uma coisa que é importante, né, da gente levar em consideração também, porque é uma condição mais, assim, psicológica, que vai também interferir na realização dos seus projetos.
né? Então, assim, Uhum. a Morena falou de forma geral, mas a gente tem a live falando especificamente, né, sobre todos esses pontos. Sim. E Isso é muito legal. Fala, Gabi. tô dando uma olhada aqui no horário, e eu acho que é Uhum. uma coisa importante, assim, não sei, amiga, seria, acho que é uma coisa legal também da gente falar um É. pouco, né, fala, pode falar. Não, agora eu acho que a gente podia entrar nos pontos que nos ajudaram, né, amiga? Isso. E já Exatamente, entrar nas perguntas, exatamente. Uma questão dos né? pontos, você quer continuar falando dos pontos que ajudam? Eu acho que eu já meio que entrei, assim, porque uma das coisas que a gente fala muito, assim, é o autoconhecimento, assim. Então, um dos pontos que me ajudaram muito, assim, a entender um pouco sobre os meus sabotadores e buscar sair do caos da procrastinação para a ação, né? Eu acho que é Uhum. o autoconhecimento, né? A gente está sempre se refletindo sobre a gente mesmo, né? Escrevendo, tendo ali o seu papel e caneta, falando, né? Colocando o que é importante para ti, fazendo um trabalho corporal, né? Uma terapia, né? Quem pode, assim, né? Buscar o autocuidado. Então, assim, eu acho que o autoconhecimento é uma das formas principais para a gente vencer a procrastinação, né? Então, essa constante, o autoconhecimento como uma constante, assim como o planejamento, né? Os rituais diários, que eu acho que são rituais, dentro de coisas que já são obrigatórias dentro do meu dia, que me ajudam a alavancar uma atividade que eu estou procrastinando. Então, eu acho que entender um pouco mais os rituais diários que a gente vai trazer mais aqui, né, Gabi, nas próximas lives. E grupo de apoio, sabe? Ter uma rede de apoio para mim, assim, ter a Gabi aqui no ateliê, ter uma outra amiga na dança e no yoga, sabe? Ter as minhas amigas também do branding, do marketing, que, no empreendedorismo, que me ajudam, assim, a manter a motivação, a me manter me desafiando, estudando e avançando nos meus projetos. Eu acho que isso são os meus pontos. Eu queria saber os seus, Exatamente. Gabi, quais são os seus pontos aí Olha, eu que te acho que tudo isso que você ajudam. falou, assim, é muito válido e é muito importante, né? Realmente, essas ferramentas. Eu vou completar trazendo ferramentas pontuais, tá? Porque eu acho que essas todas Uhum, são, assim, a base, né? Sempre o planejamento e a gestão do tempo, né? Principalmente, porque planejar é aquela ideia que você tem, né? Mas tem dois pontos. Você planeja e você gere o seu tempo para que o seu planejamento dê certo, né? uhum, Então, ou para que ele siga, né? Digamos que o planejamento é o teu norte, né? Para onde você quer exato. ir. Vamos dizer assim, né? O planejamento é para onde você quer ir. E a gestão do tempo é como que você faz para ir, né? É o passo a passo ali do negócio. E eu acho que uma coisa bem legal que você falou sobre motivação, né? Então, a motivação, principalmente para aquelas pessoas que procrastinam ou porque é o esquivo, né? Ou aquela, né, por exemplo, né, que tem essa personalidade mais esquiva, ou essa pessoa, por exemplo, que não tão lá, não tem tesão em fazer um negócio, ela não quer fazer. O que acontece? Lembra que eu dei o exemplo, por exemplo, eu vou terminar de fazer a tarefa, depois vou assistir a minha série, eu vou assistir uma série e depois eu faço, né? Tipo, eu tenho até as 10 da noite para entregar, ainda são 8, eu vou assistir ali um episódio e eu mando depois. E a pessoa acaba fazendo o quê? Assistindo 10 episódios e meia-noite tá ela escrevendo, né? Louca, e tem que enviar o que não mandou. Então, o que que você vai fazer? Já que você sabe que você precisa de uma motivação, porque aquilo não te dá prazer, você vai inverter. A série vai ser o seu bônus. Uhum, A série vai ser o seu, tipo assim, nossa, eu vou fazer, eu envio, e daí o meu prêmio é a série. Tá? E é uhum. realmente assim uma coisa que funciona muito. Eu, quando estava fazendo a minha tese, né? A tese é um trabalho muito longo, eu fiquei muitos anos Recompensa, né, fazendo. Gabi? É uma recompensa. Então, se dá essa Uhum, recompensa, eu fazia o tempo todo. Gente, eu não tinha. Menor, assim, eu gosto, a parte de estudar, de ler, de não sei o que, era muito legal. A parte de colocar tudo na folha em branco e transformar tudo que eu tinha lido nas páginas de acordo com uma forma específica que meu orientador queria, tudo isso é muito chato, sabe? Ninguém tem prazer em fazer isso, sabe? É muito chato. Vai escrever 400 páginas. Gente, não quero, sabe? Quero ir pra praia. Então, assim, que eu tenho que fazer? Eu tinha realmente que me motivar, capítulo por capítulo, sessão por sessão, e falar, não, tá bom, assim que eu terminar, eu vou tomar um café. E eu ia, e me dava esse presente, né? Pra ter essa sensação de prazer, porque a gente é movido pelo prazer, então você tem o prazer, então você associa, né? Uma associação que você pode fazer pra sentir esse prazer. Uma outra, então, essa com relação ao prazer. Com relação a você ter medo daquilo que você, né, tem que fazer, aquela página em branco, aquele projeto que você quer empreender e tudo mais, acho que uma questão importante é você diminuir. Então, o que que acontece? É um monstro muito grande
e você vai cortar ele em pedacinhos. E você vai tentar ter uma dimensão do que é. Porque, assim, escrever uma tese é um negócio muito assustador, são 400 páginas. Escrever uma sessão, não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu corpo e vou falar ali quantos capítulos, dentro de quantos capítulos, quantas sessões tem, e vou fazer um pedacinho, né? E, assim, é um trabalho de formiguinha? É um trabalho de formiguinha. Gente, não vamos falar assim, ah, não, mas é tão pouquinho. Não, mas assim, é de pouquinho em pouquinho que você faz. Então, é todo dia, mesmo que você tenha 10 minutos para fazer o seu trabalho. Ah, eu só tenho que construir tal coisa, mas eu tenho aquele tempo. Tudo bem, não tem problema. Você vai fazer aos poucos, né? Sentar para fazer um negócio que você pensa, nossa, é gigante, daqui um mês, daqui um ano, é muito grande. Mas se você souber planejar, se você souber, por exemplo, que você tem que entregar tal coisa em dezembro, em janeiro, qual é o pedacinho que eu vou fazer? Né? Qual é o pedacinho que eu vou fazer hoje para que em dezembro esteja pronto? E aquele pedacinho é assustador. E aí em dezembro vai estar pronto, porque senão no ano que vem não vai ter nada. Exatamente. E no outro ano você vai passar mais um ano sem nada, de novo. Exatamente. Então uma coisa é você planejar uma coisa que vai durar um ano e você em dezembro ter. Outra coisa é você nem planejar e não ter, porque não planejou, não teve né, o passo a passo, né? Exatamente, não tem passo a passo. Então, assim, uma coisa, isso é bem legal, assim, né? A gente traz isso muito, a gente trouxe isso muito na mentoria, a gente fez uma mentoria, até hoje foi, você viu? Eu achei tão legal que apareceu os meus 3 anos da nossa mentoria. Super legal, eu nem lembrava mais, faz muito tempo, né? Então, assim, a gente trouxe muito isso na mentoria, a gente trouxe isso muito também no nosso curso, né, da arte de planejar. Então, assim, explicando esses processos para que você consiga planejar e explicando a gestão do tempo para que você consiga gerenciar, né? Então, isso a gente fala, né, muito mais detalhadamente nos nossos cursos. Vamos passar para as perguntas? Bora para as perguntas. Eu acho que a gente podia escolher, né, Gabi, umas 3, de repente, dessas. Tem algumas. Não sei se dá tempo de gente ver todas. Não, né? Acho que não. Depois a gente pode responder um story, não tem problema. Legal. Você quer escolher uma e responder? Quem está ao vivo aqui, meninas que estão ao vivo aqui, quiserem também mandar, a gente pode até priorizar quem está ao vivo. Sim, né? Aí é só colocar uma perguntinha aqui nos comentários e a gente também responde. A gente pode escolher uma dessas que mandaram pra gente. Você quer escolher uma e daí eu escolho outra? Escolhe uma e responde, eu escolho outra. Tá. Quais os riscos, né, da procrastinação? Eu achei isso muito, assim, a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Então, eu acho que eu queria falar um pouquinho mais, assim. Eu acho que os riscos da procrastinação é justamente você não ter aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, aquele teu propósito de vida, aquela tua força de existir, o teu legado no mundo, né? Eu acho que quando a gente procrastina é porque a gente não entendeu ainda, que é uma coisa também que a gente trabalha muito no nosso curso Arte de Planejar, qual é o nosso propósito, por que a gente está aqui, né? Qual é a nossa motivação de vida, com quem que a gente está falando, quais são os nossos sonhos, o que nos motiva a viver, né? Então, eu acredito que procrastinar, né, o risco de procrastinar, eu acho que é você viver numa superfície onde você não aprofunda dentro dos seus projetos, dentro de si mesmo, né? Porque você é os seus projetos, você é o que você expressa para o mundo, o que você serve, o que você compartilha. Então, acho que você procrastinando é você manter esse lugar de não querer vencer a si mesmo, né? Não querer se aprofundar no que você deseja, no que você sonha, viver nesse lugar onde está a maioria, né? Ah, eu tô vivendo, eu tô indo, tá tudo bem, legal, né? Não com aquela coisa assim, nossa, eu tô fazendo coisas que me apaixonam, eu tô dançando, eu tô fazendo um yoga, eu tô cuidando do tendo tempo de qualidade com meu filho, eu tô fazendo manualidade, né, o meu shampoo, meu pão, enfim, eu tô vivendo uma vida que eu sonho viver, que eu quero viver. Então, eu acho que é isso, a gente atentar se a gente está procrastinando demais, se a gente está conectado com o nosso propósito, com aquilo que nos alimenta a alma. Eu acho que esse é um dos maiores riscos, assim, né? Sim, exatamente. De se desligar, né? Desligar da nossa essência, da nossa alma. Exatamente, com certeza. E normalmente isso acontece principalmente quando a gente procrastina porque não está motivado, né? Porque não achou, não achou o que quer fazer, né? Então isso é uma coisa realmente importante. Estou olhando aqui, porque eu estou aqui no computador para dar uma olhada nas perguntas. Eu acho que acho que é interessante a gente falar
Tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal, que, bom, a gente já falou, tem uma pergunta falando sobre, né, como é que a gente vence a procrastinação, mas a gente já deu bastante aqui na live, né? Então, eu acho que é Aham. legal a gente falar sobre essa questão do ciclo da procrastinação, porque ela vem muito Eu junto com queria isso que que tu você está falasse falando. sobre isso. Aham. Você também falar? Pode ir, Aham. Não, né? eu queria que tu falasse sobre esse. Tá. Eu tava pensando, eu queria que ela falasse sobre esse. Aí tu falou. Pois é, sobre o ciclo da procrastinação. Então, o que que acontece, assim? Primeiro que principalmente isso acontece quando a gente está ligado à procrastinação com a questão do medo, né? E que a gente vai ter esse ciclo, né, vicioso da procrastinação, que vai ser: você quer fazer, mas aí você não faz, né? Então você chegou no final do ano, viu que, nossa, queria ter feito um projeto e não consegui, queria ter feito tal coisa e não consegui, sentiu que passou um monte de coisa aí na frente, passou um monte de pessoas na sua frente, passou um monte de desejos alheios na sua frente, porque você acha que você tem que fazer para o outro primeiro do que coloca você em segundo plano, né? Enfim, por diversos motivos. E o que que vai acontecer? Você não fez. E você não fez, e você vai se sentir muito frustrado, né? Então você tem frustração, você tem culpa, tem ansiedade, né? Então a pessoa fica ali ansiosa com aquela sensação, nossa, não fiz, não consegui, tô me sentindo mal. E aí o que que vai acontecer? Justamente porque ela tem medo de fazer aquela tarefa, às vezes ela vai demorar mais tempo para fazer aquilo, porque ela vai querer ser a perfeccionista. Então, por exemplo, nossa, daí como eu não consegui fazer, eu tenho que fazer muito melhor do que estava, sabe? Do que aquele negócio que tinha que ser feito. Lembra que eu falei? Nosso trabalho é um trabalho de Perfeito. formiguinha. Nós, mães, empreendedoras, multipotenciais, essas mulheres que trabalham fazendo muitas coisas, o nosso trabalho é um trabalho de passo a passo, né? Porque a gente tem muitas prioridades na vida, nossas prioridades normalmente, vamos a minha, meu filho, minha família, e a gente, né, a gente precisa. Então, assim, às vezes é um trabalho pequenininho, e aí a pessoa vai querer fazer uma coisa super perfeccionista e vai entrar num ciclo, porque o que vai acontecer? Ela vai tentar atacar, vai tentar fazer o melhor que é possível, mas demora mais tempo. E aí, quanto mais tempo ela passar, ela vai ver que ela está mais distante daquele projeto que ela tinha que fazer, e aí vai virando uma bola de neve gigantesca, né? De Justamente porque culpa e ela perfeccionismo, né, amiga? Culpa e culpa e perfeccionismo. perfeccionismo, né? Exatamente. Então vem a culpa de não ter feito, tenta fazer muito bem, porque é como se o fato dela fazer bem, né? E é aquela coisa que a gente fala sempre fazer assim. Existem duas máximas, né? Melhor feito do que não feito. Isso já é uma primeira coisa, né? Então começa por aí. Já faz com o que você tem, com, né? Não fique esperando, nossa, que seja um negócio super incrível para daí você começar, né? Porque senão vai ficar nesse perfeccionismo e o que você fica não faz, porque nunca vai ser perfeito o suficiente, porque perfeito não existe, né? Vai ter sempre alguém que faz melhor que você. Entenda e põe na cabeça e tá tudo bem. E vai ter Uhum. sempre alguém que faz pior que você. E tá tudo bem também, né? A gente vai estar sempre ali, vai ter sempre alguém que faz um pouco mais, vai ter sempre gente que faz um pouco menos, mas assim, tem pra todo mundo, então tá tudo tranquilo, sabe? Tá tranquilo, Verdade. sabe? Tá boa. Uhum. Então, assim, não precisa ter esse perfeccionismo todo, porque daí você nunca vai chegar lá e justamente vai cair nessa culpa e vai na bola de neve, que a gente já sabe, né? Que a pessoa tanto não consegue, enfim, se distancia do propósito e tudo isso que a gente acabou de trazer para vocês. Verdade. É isso. Adorei a nossa live. Acho que a gente está sendo pontual. O que você acha? Ó, passamos 5 minutinhos, tá? Tô combinado. Exatamente. Exatamente. Então, muito Mas obrigada. A gente começamos se também, vê. deu aquele problema de entrada, então foi 40 Sim, minutos. tá tudo bem. Né? Olha, queremos Vamos. convidar vocês, então, para a semana que vem, terça-feira, né? Vir tomar um cafezinho com a gente. Aqui é o meu chá da tarde, 4 da tarde, né? Início do E almoço, aqui é um momento meio que pré-almoço aqui em casa. para Vamos almoço, almoçar um né? pouco mais tarde hoje. Exatamente. E aí, então, para vocês encontrarem a gente semana que vem, né? Porque a gente vai trazer mais um tema aí ligado a planejamento, a gestão de tempo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato com a gente e mandar, enfim, um DM que a gente responde com o maior prazer, né? E acompanha a E o gente por nosso aqui. curso eu acho que está aberto, né? O curso Arte de Planejar eu acho que está aberto, né, amiga? A gente não E o curso fechou ele Arte de ainda. Planejar, não, ele continua aberto. Enfim, no link, vocês têm um curso da Arte de Planejar nos nossos links da bio, tanto do ateliê quanto da Morena, o meu. E se vocês quiserem conhecer mais do nosso projeto, enfim, entrar, olhar, ver como que é o curso, ver né, toda essa parte é super legal, porque agora, final de ano, a gente, né, tem esse momento. E acompanha a gente por aqui, porque a gente também vai trazer para vocês, além das lives, a gente é o momento que a gente se planeja, então compartilhar com vocês como é esse planejamento e tudo mais. Vai ser bem legal. Se planeja, destralha, né, amiga? Arruma a casa, decora. Agora bota a É mão na ótimo. massa, pinta tudo, pinta Exatamente. o cabelo.
Sim. Amiga, amei. Bom dia para vocês aí. Boa tarde, né? Aqui é final de tarde já. Beijos, E uma beijos. ótima semana para nós, né? Que ainda tem mais uns dias aí. Exatamente. Beijo. Beijo, Ju. Te Tchau. adoro. Vamos. Tchau, meninas.